Ide, meus bens amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, sempre cuida de vós, e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, portanto, aos vossos irmãos, como tendes necessidade de ser perdoados. E se os seus atos vos prejudicarem pessoalmente, é mais um motivo para ser indulgente, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal cometido. Além de tudo, nenhum merecimento teríeis se não perdoasseis sinceramente aos vossos irmãos as pequenas ofensas que vos façam. Espíritas, nunca vos esqueçais que nas palavras, bem como nas ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vazia e inútil. Se vos dizeis, espíritas, sede-o de fato, esquecei o mal que vos foi feito e pensai apenas em uma coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que entrou neste caminho não deve nem mesmo em pensamento desviar-se dele, pois sois responsáveis pelo que pensais, e Deus vos conhece. Fazei, portanto, com que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que se passa no coração de cada um dos seus filhos. Feliz, portanto, daquele que pode a cada noite dizer ao deitar-se: nada tenho contra o meu próximo. Mestre amado Jesus, agradecemos por mais este encontro, por mais este estudo. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, cada um dos trabalhadores dos hospitais espirituais, que nossos anjos guardião possam estar presente neste momento, junto conosco, Dr. Fernandes, Pandir, doutora Cristina, e os demais trabalhadores que aqui se encontram. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não deixemos, meu Pai, cairmos em tentações. Mas livra o Senhor de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Adaptação do campo de comunicação magnético, né? Eu não terminei a aula, mas eu tenho ciência do que eu aprendi. Eu vou jogar algumas perguntas durante a aula, mas vou deixar para quem já terminou e colocou as perguntas lá, né? A primeira eu acho que foi a Tati. Aliás, a Tati e a Lília, né? Foram as primeiras a colocar as suas perguntas. Então, por favor, queridas, fiquem à vontade. Seu Vandir. Desculpa, mais uma coisa, Tati, antes de você começar. Seu Vandir, a gente já fez uma abertura e uma oração. Você gostaria de entrar em sintonia aí e fazer uma oração também ou não? Eu fiz a minha aqui também já. Pronto, tá certo. Antes de entrar, a gente faz um preparo aqui de mentalização de tudo para receber maior assistência. Maravilha. Vamos lá, Tati. Então, tá com você. Seu Vandir, nos estudos nos fala da adaptação mista, que é quando não há exclusividade espiritual. O senhor pode explicar melhor isso? Posso. Todos nós, médios, temos uma adaptação mista. Aquele espírito não é propriedade do médio de jeito nenhum. Entendeu? Porque há uma questão no meu bandista que diz o seguinte, né? Que hoje eu vou trabalhar na esquerda, amanhã eu vou trabalhar na direita. Então, o mesmo espírito, ele fazendo o bem e fazendo o mal que ele praticou, ele vai desmanchar. Então, percebe-se que falta aí muita orientação quanto a isso. Porque a nossa mediunidade, ela não foi feita só para receber métodos espirituais. Ela também foi feita para receber necessidade. E tem médios que ele diz assim, olha, eu não estou no grau da sua evolução, não. Eu só recebo médico. Está errado. A mediunidade foi feita para socorrer. Os métodos espirituais, naquele momento ali, que está incorporado em cada um de vocês, ele está fazendo uma tarefa temporária. Mas a gente participa de mediúnica, isso é obsessão, para ajudar esses espíritos necessitados. Então, isso se chama um campo misto.
partir do momento que alguns médios pensam que existe um campo magnético único para ele receber só o espírito superior e desprezar os necessitados, esses médios estão totalmente equivocados. Foi aquilo que a gente falou em outros estudos. A base científica desses médios nunca existiu. Porque o campo magnético misto, eu vou dar oportunidade a quem desencarnou, entendeu? Quem está doente, doutor. Vou dar oportunidade na psicografia, mas eu não posso dizer que o meu campo magnético é adaptável à doutora Cristina só, é adaptável à dona Maria Cláudia e os outros necessitados, fica como. Então, por isso que o campo magnético de todos os médios deve ser misto. Sim. Eu acho que isso aí pega a minha pergunta 2, Chico, sobre... Aí eu também pergunto disso, mas o Giovanni meio que já falou sobre a característica mista. Aí o que seria quando fala que dos espíritos atropelados, suicídio, pode tratar com aquele médico? É o que ele acabou de falar, que o médico não tem um trabalho único, só com... Não é isso, seu Vandir? É isso, porque às vezes eu vejo pacientes aqui que chegam e diz que não vão receber comunicações de entidade inferior porque não é o nível deles. Pelo amor de Deus, a gente veio para socorrer. E a gente pergunta, qual é o seu nível? Meu nível é receber o meu médico. Eu vim nessa missão. Não existe essa missão. A missão é de socorrer. O nosso corpo, o nosso campo magnético, ele foi apropriado para socorrer. Então, o médico espiritual também nos socorre. E por que nós não podemos socorrer o necessitado? Então, a gente nota nisso orgulho e vaidade. Entendeu? E o médium ele tem que ser humilde, entender que ele também adoece, o campo magnético dele é misto. Se uma entidade muito doente se aproximar dele, ele vai adoecer, ele vai ter que se tratar, porque às vezes o médico pode botar na cabeça, mas eu recebo um médico, e como é que eu estou doente? Olha, pessoal, nós estamos no corpo físico. Essa questão do perfeccionismo mediúnico tem levado muitos médios ao fracasso, por causa do próprio orgulho dele. Então, eu recebo a doutora Cristina, mas de repente uma entidade muito doente pode se aproximar e eu adoecer. Ele está pedindo socorro. Então, a forma dele pedir socorro é de chamar a atenção, dizer, olha, eu estou aqui, você não vai me atender não? Então tá certo. Você vai adoecer para me atender. E muitos médicos, eles não entendem desse jeito. Então, não existe médico para receber só médico. A gente recebe as entidades necessitadas. Sim. Obrigada, Giovanni. Lília, você quer fazer uma pergunta sua primeiro? Porque eu tenho tanto. Não, eu acho que a minha primeira pergunta tem a ver também com a tua primeira, sobre isso do campo misto. E a minha pergunta é que foi falado bastante dos médiums receber os espíritos, assim, diferentes espíritos. Mas e a relação dos espíritos? Porque, às vezes, dos livros que a gente vê, assim, de Chico Xavier, André Luiz só acabava, assim, usando o Chico Xavier. E tem outros espíritos que eles usam um médium só. Tipo, por exemplo, a doutora Cristina, ela usa outros médiums. Como é que é a relação ao contrário dos espíritos com os médiums? É comum que eles usem só um médium? Deixa a gente explicar com relação a doutor Bezerra de Menezes no Brasil e a quantidade de personalidade introduzida nesse médico que não tem nada a ver com isso, entendeu? Então, existem espíritos que vieram com a missão com aquele médico. Foi o caso de Emmanuel, foi o caso de Chico, e esses espíritos eles foram designados pela justiça divina. Sendo assim, desencarnou Chico, então o que acontece? Essa equipe cumpriu com a tarefa e se recolhe para o mundo espiritual. Aí o espírito ele ganhou a fama, o médium era um médium altamente preparado, né, dentro da missão que ele veio exercer. Aí outros médios que não têm o mesmo preparo que Chico vai assumir um André Luiz, a justiça divina não permite.
é desfazer todo um trabalho que Chico fez. Então, outro médium vai assumir Emmanuel? Também não pode. Porque essa missão, ela pertencia a Chico. Então, eu tenho um compromisso com a doutora Cristina, a Cristina tem um compromisso comigo. Está entendendo? Então, um dia ela diz, um dia você vai partir, desencarnar, e o nosso trabalho vai continuar, porque a gente já sabe o médico que vai substituir e que vai dar continuidade a isso, mas eles já deixam tudo pronto isso. Então, isso quer dizer que o nosso projeto de 25 anos, ele não está concluído. Então, vai concluir, é muita coisa. Aí o que acontece? Né? Chico, para defender as obras de Emmanuel, ele teve que omitir, não foi omitir. Ele disse, Emmanuel reencarnou em São Paulo. É uma polêmica até hoje, né? Por que Chico disse isso? Ele disse isso para proteger as obras de Emmanuel. Porque se ele dissesse que Emmanuel não teria reencarnado, hoje no Brasil, Emmanuel seria como Bezerra de Menezes. Em toda esquina tinha um. Então, como ficariam as obras de Emmanuel? Então, por isso que a espiritualidade orientou Chico para isso. Ele fala, olha, as obras de Emmanuel protejam. Diga que ele está encarnado, porque se falar que ele não está, vão escrever em toda esquina que é Emmanuel. Então, a gente percebe muita vaidade de muitos médios de querer receber espírito famoso. Pessoal, pedreiro, encanador, também são. E por que a gente não socorre esse pessoal? E, de repente, eu vejo aqui no Brasil cantores recebendo Francisco Cândido Xavier no palco. Aquilo não existe. O Chico era muito disciplinado. Ele não iria fazer isso. Então, essas pessoas, elas estão em busca não é de trabalho, é em busca de fama. E a gente não está em busca de fama, a gente está em busca de conhecimento, de esclarecimento. Estamos em busca disso. E muitas vezes isso não é entendido. Então, por isso que os médios não podem enveredar por esse caminho. Então, eles têm que entender que cada médium veio com a missão. E pequena que seja, é uma missão. Agora, não vamos querer roubar a missão de Chico. A gente percebe aqui que tem pessoas no Brasil que até a posição de escrever de Chico, elas querem imitar para ser Chico. É impossível. Nós não temos essa capacidade, não. Ali foi um espírito preparado, uma mediunidade preparada. Eu, quando eu vou escrever minhas psicografias, eu jamais vou fazer uma coisa dessa, porque eu não alcanço aquele homem, não. Não tem como se alcançar. Então, eu tenho que ser eu mesmo. Eu tenho que procurar o meu perfil psicológico. Eu não posso, de forma nenhuma, fantasiar querendo ser um Chico. É impossível, não tem como você fazer isso. Mas aqui no Brasil é impressionante, né? As pessoas, como elas buscam querer ser a mediunidade de Chico, mas não querem ter a humildade de Chico. Isso vai adiantar? Não, mas eu quero ter o estilo dele, eu quero escrever como ele, mas você não quer seguir a humildade dele. Então, isso não adianta. Está entendendo? Então, nós temos que observar. Se eu escrevo 2 linhas ou 3, é o que a justiça divina me permite. Está entendendo? Então, houve aqui vários problemas no Brasil de plágio mediúnico. Houve problemas aqui de psicografias falsas no Brasil. Por quê? As pessoas acham que se constrói mediunidade dentro de 5 anos. Você, durante a vida inteira, vai tentar se construir mediunicamente. E você não vai chegar a 100%. Não consegue chegar a 100%. Por quê? Porque a mediunidade, ela tem que vir junto com a evolução. Às vezes a gente tem um pouco de mediunidade, mas não precisa da evolução. E para ter evolução, a gente tem que trabalhar. E a justiça divina só vai permitir grandes descobertas se houver evolução. Porque se não houver evolução e houver mediunidade, aquele médium se vende, ele se traz. Então, eles não vão permitir isso. Obrigada. Muito bem, vamos seguir então. Posso continuar, Chico? Por favor, nem precisa pedir. Bom. Silvandir, o que podemos fazer para ajudar uma criança que tem sua mediunidade aflorada e não tem maturidade para entender isso? E aí, eu acho que o Chico tem uma pergunta meio sobre isso, né, Chico? Eu acho que falou alguma coisa assim, os pais também, né? Não tem conhecimento, né, Chico?
A minha pergunta seria mais no sentido de como é que o hospital espiritual já realizou esse procedimento de esclarecimento para os pais que não têm esse conhecimento mediúnico, né? E aí, como eu já presenciei muitas vezes pacientes entrarem lá, mais novos, têm a mediunidade, a doutora Cristina diz, olha, você tem a mediunidade. Como é que funciona esse lado de esclarecimento para os familiares, né? Porque eu, quando eu tive a mediunidade aflorada, ninguém chegou e disse, olha, eu vou explicar aos seus pais o que está se passando, entendeu? A primeira coisa é passar segurança para a criança. Você não pode levar para o maravilhoso, o extraordinário, nada disso. Passar segurança para ela. Você tem que conduzir de uma forma normal a questão da evidência, da clareaudiência, para que essa criança ela se sinta segura. A realidade é essa. Então, nós temos assistente doutora Cristina, no Patrícia Bacelar, ela tem 10 anos de idade, Clarinha. Então, ela tem 10 anos, assistente dela. Então, o que você pergunta a essa menina sobre medicina espiritual, ela responde. O espírito tem maturidade, entendeu? Ela entende o que é sala periférica, o que se passa ali. Ela entende toda a parte de maquinário que a médica movimenta ali. Ela entende tudo. Agora, por que ela é tão segura ali? Porque a gente não levou a mediunidade para o lado do sobrenatural. A gente não levou para o lado normal. E você imagina você trabalhar com a criança, um espírito, e você com todo tipo de ginga ali, com todo tipo de reação física, a criança vai se espantar e nunca vai querer ser um médico. E ela vê a médica ali passiva, calma, tranquila, trabalhando, orientando. Então, o que é que ela diz? Doutora, eu quero trabalhar também. A senhora me libera, agora não, só tem 10 anos. Isso começa a despertar neles o interesse. O grande problema de muitas crianças que elas são amedrontadas com a mediunidade, com os espíritos, está relacionado ao comportamento dos pais. Entendeu? Isso não é coisa de Deus. Entendeu? Se você falar que está vendo, você apanha. Eu vou levar você para o psiquiatra. Você está ficando louco, é? Então, isso não são palavras para a gente colocar para uma criança de jeito nenhum. Eu tenho uma criança em Timbaúba que ela tem 5 anos de idade. Ela faz assim, doutora Cristina, quando é que eu vou entrar na escala de periférico? 5 anos de idade. Eu estou calma, está muito cedo ainda, estou tratando de você, mas eu quero vestir essa farda. Então, o que é que acontece? A gente começa a passar segurança já para a infância. Pode cair o Deixa eu celular. arrumar por aqui. Você deixou no mudo, seu Vandir. Certo. Então, a gente começa a passar para essas crianças a segurança que elas precisam. Então, depois vão para a evangelização. Na evangelização, elas vão aprender que os espíritos não são aqueles espíritos de filme de terror que ela assiste. Então, isso tudo, a gente depende muito de como os pais vão conduzir dentro de casa, entendeu? Então, é muito importante a orientação dos pais, né? A orientação dos pais. É de suma importância. Lília, quer fazer outra? Pode ser, eu tenho uma só, que era de uma frase da aula que eu não entendi muito bem. Deixa eu ver se eu consigo voltar lá para o chat só um pouquinho. Faz mais uma, quem sabe, Tati, depois eu faço aqui. Tá. Essa Vandir, parece que eu não sei se tem muito a ver, mas eu fiz essa pensando em mim, porque eu sonho muito. E eu tenho muitos sonhos, muito. E isso pode ser alguma adaptação do campo magnético com o mundo espiritual? Não
sei se tem. A gente tem que avaliar os sonhos sobre 2 pontos de vista, ou melhor, 3 pontos de vista, a questão dos sonhos. O médium está realizando um trabalho no mundo espiritual, a projeção de algumas entidades sobre a sua memória durante o sono e a regressão de memória espontânea do subconsciente. Então, quando os sonhos eles são assim mais assim perturbados, né? Ele tem mais associação com o subconsciente. Quando os sonhos são bastante leves, eles têm ligações mais com o seu trabalho no mundo espiritual. Quando a gente observa que esses sonhos nem sempre acusações, são projeções de entidades que nós prejudicamos em vidas passadas. Discussões, brigas durante o sonho, entendeu? Então, isso está associado ao que nós fizemos a ele. E naquele encontro que nós temos com ele, imediatamente ele vai revidar. Ele vai despertar nele o ódio, porque ele está lhe vendo, né? Não como está até agora. Mas no mundo espiritual, a visão dele vai ser como aquela pessoa que prejudicou ele. Então, por isso que esses sonhos eles são mais agressivos. Eu acho que eu tenho todos, assim, cada dia um. E assim, eu acho que a gente, não sei se todo mundo tem isso, mas eu sonho com o Brasil, assim, muito, com os familiares que eu estou visitando, que eu estou na minha cidade, é muito comum. Sim, obrigada, Silvandir. Eu acho que o outro tem meio a ver com isso. Na apostila fala sobre o retardamento do crescimento da criança, assim, que alguém falou isso, né? Que retarda o crescimento da criança é trabalhar com mediunidade. Isso existe. Eu queria saber se tem nas obras, falando mais sobre esse assunto das crianças. Eu acho que me chamou muita atenção isso do assunto das crianças. O que nós percebemos é que em alguns centros umbandistas, não muito bem organizados, coloca as crianças para receber comunicações de ordem inferior com 10 anos de idade. A gente tem diferença. Isso vai mexer muito no psicológico dessa criança. A forma desses espíritos trabalhar e a adaptação do perispírito deles é incompatível com essa criança. Porque, na realidade, criança não fuma, criança não bebe. E algumas entidades umbandistas, quando pega essas crianças, não respeitam a infância. Então, essas crianças bebem, essas crianças fumam, e as pessoas que estão ali acham isso normal. Então, depois de 10 anos de trabalho, tenha certeza que uma cirrose hepática, um câncer do pulmão vai vir, quando tiver com 20 anos de idade. Então, dentro da doutrina espírita, a gente sabe que existe a mediunidade espontânea nas crianças. Ninguém aqui vai colocar a criança para desenvolver mediunidade, não. Tem criança que já vem pronta. Então, isso aí é uma predisposição do organismo da criança. É muito diferente de você querer fazer uma criança média. Não, tem muita criança que já veio média. O que nós vamos fazer aí agora é apenas orientá-la. Ela pode receber comunicações grosseiras? Não pode. Os órgãos delas não têm essa sustentabilidade para aguentar a fluida. Se essas crianças têm uma mediunidade espontânea na parte psicológica, é diferente, é seu anjo de guarda, é seu mentor. Não vai causar nenhum danos, nem psicológico, nem físico. Nesses casos aí, pode, não tem nenhum problema, não. Mas os outros casos, a gente não recomenda de forma nenhuma que você faça mediunidade de criança. Tem um caso que eu lembrei agora, que quando eu acho que eu tinha uns 15 anos, uma amiga minha, ela começou do nada a psicografar algumas coisas e falando que era o anjo da guarda da gente. Só que assim, como veio, foi embora. E hoje a gente comenta, ela fala, Tati, parece que foi mentira daquilo, assim, eu não tenho muita lembrança. Mas eu lembro que ela chegou a psicografar mensagem para mim, falando do nome do meu anjo da guarda, de
eu não sei, mensagem que ele mandou para mim, alguma coisa assim. Isso pode ser algum espírito brincalhão porque ela falou que começou assim do nada, ela estava estudando na mesa, assim, e quando veio, a mão dela começou a escrever. Rita, da Itália, me mandou um título de um livro, se eu não me engano, é O Retorno de Jesus, o nome desse livro. E é interessante que a médium psicografa a mensagem de Jesus. É impossível. Não tem como, nós não temos adaptação de campo magnético, nós médios, para receber um espírito celeste, não. De forma nenhuma. A nossa capacidade mesmo é de receber aquele que é o vagalume, não é Jesus. E as pessoas, elas acreditam nesses tipos de comunicações. Então, às vezes, né, o espiritismo dos hospitais, ele é muito realista, ele não agrada a todos. Ele é realista. Ele não vai passar a mão na cabeça de nenhum médium aí fora que quer vender livro. Olha, ele pode ter a fama que for, o livro dele tem que sair bem ajustado de acordo com o mundo espiritual. Se colocou as ideias dele ali, se a gente for ler, a gente descobre que as ideias são humanas, não tem nada espiritual. Então, nesse médio aí, essa médio que psicografou esse livro, então o retorno de Jesus, se me engano o título, as mensagens vêm diretamente do Cristo. Como? E quando Rita fez a interpretação, eu fui ler, eu disse, Rita, não tem nada a ver com Jesus, não, de jeito nenhum. Agora, por quê? Qual o interesse desses médios em querer receber Jesus? Meu Deus do céu. Nós não temos essa capacidade, não. Então, é para chamar atenção, é para dizer que é um extraterrestre. Então, nós temos que acabar com isso. Nós temos que ser o que nós somos, trabalhar com aquilo que temos. E muitos não botam isso na cabeça, não. Então, se você for lá no livro dos médios, você vai ler em Mecanismo das Comunicações, que existe um número enorme de comunicações que Kardec disse, é de pseudo-sábios. E quando você vai ver, você pensa que é de espírito superior, e não é. E as falhas que Kardec coloca, elas são tão impercebíveis que só ele mesmo percebia. Porque se a gente for ler o texto, fazer a interpretação do texto, a gente vai ver que esse homem era inteligente demais. Porque se fosse eu na época, eu dizia, é um espírito superior. Mas lá tem comunicação de Maria, tem comunicação de Jesus, tem comunicação de todo espírito. Então, eu às vezes eu fico não acreditando que a gente tem tanta tecnologia, a gente tem tanta informação e ainda somos enganados por esses médios. Então, é impressionante. E naquela época, Kardec não tinha nada disso. Ele só tinha uma coisa, né? Kardec ele era muito técnico, né? Era compulsivo, ele era técnico. O compulsivo é aquele que acredita em tudo e joga toda a informação. E ele era muito técnico, ele observava, entendia. Quando eles chegavam a uma conclusão, isso ia durar 30 dias ou 90 dias com relação ao que ele leu. E hoje não, as pessoas querem ler de tudo. Então você imagine que aqui no Brasil tem uma médium que recebe um ET, pelo amor de Deus. E eu fui ver a comunicação dessa médium, né? Está recebendo o ET, eu disse, meu Deus, ela não traz característica nenhuma de um espírito esclarecido, na parte científica, nada. E as pessoas aqui fazem uma fila para falar com a médium que recebe um ET. Se fosse na época de Kardec, ele teria muita cautela. Ele ia entrevistar o ET. Ele ia ver o comportamento da médium. Para depois ele fazer um texto dizendo assim, olha, ali não existe espírito nenhum. O que existe ali é o estado anímico da médium, mas não é espírito. Entendeu? Então, quando eu vi a comunicação da médium, eu já, na parte psicofônica, eu já vi a dificuldade de transmissão. Isso não é um espírito. Dificuldade de transmissão, ela pensava muito para falar daquilo que o ET estava dizendo lá. Então, olha, se o médium ele para muito para pensar numa comunicação, existe alguma coisa de errado. Existe, porque nós somos sonâmbulos e o nosso corpo está à disposição de qualquer espírito.
Agora, o controle do pensamento é nosso? Não, é deles. Esse controle é deles. Se eu estou fora do corpo, o conhecimento é deles. E a gente viu lá no espírito QET, que a médium parava para pensar, analisava a pergunta, para depois responder, tem coisa errada ali. Então, por que no capítulo dos médios, do livro dos médios, fala no maravilhoso sobrenatural? Porque Kardec encontrou muito isso, entendeu? E, ao encontrar, ele separou o joio do trigo, e hoje as pessoas não querem separar isso. Então, existem comunicações espirituais que dizem que tem uma frota de espíritos celestes que vai invadir a Terra. Pelo amor de Deus. E essa frota, ela já faz 10 anos que está lá e não desceu ainda. Eu acho que faltou combustível. É muita coisa que a gente vê que não tem nenhuma ligação, pessoal. Aí, por isso que a gente vai com muita cautela, analisa o texto para chegar à conclusão. Sim. Ótimo. Eu já assisti essa aula dessa médica. Aí eu não notei como o senhor notou, seu Rony, pelo lado mediúnico, mas eu notei pelo lado moral da pessoa. Porque ela se dizia, um espírito do AET, né, dizia que era evoluída e tudo mais, na categoria XX, que eu não lembro qual é, mas ela chegava a dizer, e quando as pessoas iriam fazer perguntas, ela cortava a pessoa no meio da pergunta, ela não tinha, digamos assim, empatia de esperar a pessoa terminar a pergunta, explicar. Ela dizia, posso responder? Posso responder? Eu falava, não, isso não é coisa, isso não é ato de um espírito com uma moralidade alta, né? Então, eu notei naquele ponto ali, eu falei, não. Espírito que é evoluído, ele não tem que falar que é evoluído, ele vai ter que provar que é evoluído. Uhum. Ele vai ter que provar o conhecimento que ele vai trazer, a segurança que ele tem nas respostas, tudo, entendeu? Como o Kardec fala na Revista Espírita, ele diz o seguinte, os espíritos superiores nas suas psicografias, ele fala bem isso, nas suas psicografias, eles são de poucas palavras e eles são muito objetivos. Sim. Eu vejo comunicações no Brasil do doutor Bezerra de Menezes com 20 parágrafos que não vai chegar a lugar nenhum. Aí a doutora Cristina diz assim, você já leu o Livro dos Espíritos? Eu disse, já. Você já viu perguntas ali com 20, 30 parágrafos? Não, ali é espírito evoluído. Em poucas palavras, diz tudo o Livro dos Espíritos. E as pessoas, elas, eu não sei se elas gostam de ser enganadas ou se elas procuram algo para se agarrar diferente. Porque a verdade dos espíritos superiores é a verdade que esclarece. A dos mentirosos é que faz as nossas mentes adormecer. Sim. Sobre outra coisa também, a gente vê muitas pessoas que não conhecem a doutrina, que são, assim, como vou dizer, vem os espíritos obsessores, fazem com que essa pessoa faça o que eles querem, né? Eu já ouvi muitas histórias de que esses espíritos fazem com que esses médiums façam coisas assim que assassinos, né? Fazem que essas pessoas se humilhem mesmo, né? Porque às vezes a gente percebe que os médios que recebem médico, na verdade, no Brasil, eu vi um caso aqui de uma médica que recebe uma médica e depois que terminava a reunião, ela tem que ser socorrida. Veja só. Aí me mandaram esse caso para estudo. Eu disse, olha, deixa eu dizer uma coisa a você. Se eu receber a doutora Cristina e passar mal, pode aposentar a doutora Cristina, porque espírito superior não adianta do médico. Ele vai deixar fluidos para aumentar a imunidade. Você vai estar sempre dentro do equilíbrio de uma harmonia. E essa média é interessante. Já preparava um carro. Quando terminava, ela dizia, eu estou voltando, mas eu vou voltar e cair e desmaiar. Como é que pode, né, meu filho? Veja a situação. Aqui no Brasil, da América também já falou nisso, na Federação Espírita de Minas Gerais, colocaram um cangaceiro para ser mentor, pessoal. E, se eu não me engano, é José Grosso o nome dele. Então,
José Grosso era justamente do bando do Lampião, segundo o espírito. O Lampião só faz 80 anos que desencarnou. Como é que alguém está ali e já é nomeado mentor espiritual? E veja que é uma federação espírita de Minas Gerais. Aí, esses casos vêm para aqui para o Núcleo Central, a gente vai avaliar a comunicação do espírito e viu que a comunicação ali não tem nada a ver com o espírito, foi criação mental de médium. Esse espírito nunca existiu. Aí você vai fazer um estudo sobre os componentes do bando de Lampião. Nenhum tinha o nome de José Grosso. É complicado. Então, quando você parte para o lado histórico, não tem nada a ver. Aí, nessa história, diz que o espírito era aliado a Lampião quando estava encarnado, e de repente ele traiu o Lampião, e depois que ele traiu o Lampião cortou a cabeça dele e chegou no mundo espiritual, ele se arrependeu e foi ser mentor. Como é que eu participo de tanta barbárie? Eu traio alguém e depois sou nomeado como mentor. Entendeu, Tati? A coisa é séria. É muito séria. Então, não sei como é que essas pessoas estudam tanto Kardec, faz tanto seminário, palestrante de nomes acreditando num negócio desse. Aí a gente vai para o mundo espiritual e quando chega lá diz assim, olha, para chegar ao nível de mentor espiritual precisa de diversas reencarnações dentro da moralidade, dentro do amor e dentro da renúncia. Esse homem foi nomeado mentor em 80 anos. Vai ter que desconfiar. Posso, Lília? Vamos lá, tem 6 minutos, pessoal. Pode. Vamos lá. Silvânia, agora sobre a mediunidade de idoso. Como fazer para ajudar um idoso? Com certeza isso vai ter muito no hospital. Que é uma pessoa que é engessada, que não aceita a mediunidade, nunca aceitou, talvez, às vezes por ser de outras religiões, né? E que tem todos os tipos de doenças. Aí chega, eu acho que a pessoa, quando não aceita a mediunidade, chega na velhice, foi o que falou na apostila. E aí chega com todo tipo de doença. Como que vocês fazem no hospital quando pega essas pessoas? No caso dos idosos, a gente sabe que tem casos que é irreversível. Não tem como você mais dar um equilíbrio mediúnico a ele. Porque foram 60 anos de mediunidade estacionária. Ele não conseguiu desenvolver. O mais importante para eles é a manutenção do tratamento. A gente não pode dar alta a eles. Quando dá alta, eles adoecem. Aí, por isso que no domingo de manhã aqui, né, tem muito idoso. No domingo de manhã, em manutenção diária. A gente não pode dar alta. Alguns se queixam, olha, eu não quero receber alta, não. Quando eu recebo alta, eu adoeço. Porque essa retenção de energia está ali durante 80 anos. Aí ele precisa do passe, do ectoplasma, da radioatividade, está entendendo? Para eles também aqui, eles observam que é como uma diversão vir para cá todo final de semana. Quando não vem, adoece, entendeu? Eles acham importante contar a historiazinha dele ao médico lá dentro, desabafar com o médico, tá entendendo? Então, isso a gente mantém ele em tratamento porque ele depende muito do tratamento espiritual. Quando ele é um idoso, que ele tem um equilíbrio emocional melhor, dá para a gente colocar ele até como trabalhador, mas tem uns que é muito estressado, desenvolveu bipolaridade, aí é mais complicado, é manutenção em tratamento. Sim. Ok. E seu Vandir, desculpa entrar no meio, gente, Não, rapidinho, desculpa. Claro, Cíntia. A base de mentalização, seu Vandir, também ajudaria esses idosos? Olha, se um idoso aprender a fazer mentalização, ele não adoece nunca. Porque o estado de mentalização é a renovação fluídica, interna e externa. Então, ele vai ter sempre uma quantidade de energia positiva. Então, praticamente, ele não vai adoecer. Obrigada, seu Vandir. Desculpa, pessoal. Não, que isso, Cíntia. Como ter certeza se o que estamos fazendo é de acordo com o compromisso que assumimos com a espiritualidade?
Olha, é o que muitos médios eles nos falam e alguns até fogem da sua responsabilidade. Acreditamos que onde está escrita a lei de Deus, né? O livro dos Espíritos fala sobre isso, na consciência. Então, a gente sabe que a nossa consciência está nos pedindo trabalho, que a nossa consciência está nos pedindo que a gente socorra os necessitados. E o que acontece muitas vezes é que o lado social, ele é mais forte que o lado espiritual. E sendo assim, os médios, eles devem ter o seu lado social, mas ele tem que ocupar também um pouquinho do lado espiritual. Então, uma coisa vai puxar a outra. Mas quando ele deixa o espiritual só para o social, então aquele médium que vai na tarefa, daqui a pouco interrompe e volta de novo, aí passa 2 anos, ele retorna de novo, ele nunca vai completar a tarefa dele. Porque eu acho que hoje na Terra, ser médium na Terra, é um desafio muito grande. Porque é como se a gente voltasse ao cristianismo primitivo, entendeu? Então, a diferença do cristianismo primitivo é que naquela época você, se falasse que era cristão, morria. E hoje, quando você fala que é cristão, é ridículo. É interessante. Então, o que acontece? Você tem que ter uma força de vontade muito grande e perseverança naquilo que você quer. Senão, as opiniões sociais vão terminar tirando você do trabalho. Aqui na Austrália é ainda pior, porque eu acho que no Brasil ainda o pessoal é mais religioso, mas aqui tem muita gente que tem raiva de catolicismo, sabe? De religião. Então, se tu é religioso, tu é realmente uma pessoa barata, assim, pobre, eles falam, de tudo. É muito complicado, sabe? Para um país que seria de primeiro mundo, né? Eu me lembrei de um artigo que tem de Kardec, no livro Obras Póstumas, que ele fala sobre provas coletivas, né, nesse livro. E ele inclui essa questão nas provas coletivas, a responsabilidade do espírito e do espiritismo para esclarecer a sociedade. Mesmo que nós não venhamos a obter muita coisa, mas ele diz lá que o nosso compromisso é esse. Está entendendo? Então, o grande desafio de vocês, na realidade, é pegar uma base aí cultural de não aceitação religiosa e mostrar, através do exemplo e através das práticas das próprias curas. Você fazendo isso, você muda. E como você muda, está entendendo? O que as pessoas querem é uma prova daquilo que elas têm e uma prova daquilo que você pode oferecer em termos de melhora. Elas querem isso. Porque o catolicismo aqui também no interior do estado era muito forte. Os hospitais enfraqueceu isso. Enfraquecemos através do esclarecimento e através da prova da presença de Deus e dos Espíritos. Então, eles passaram a entender que não encontraria só Deus dentro da igreja. Dentro dos hospitais também tem Deus. E hoje, quando os padres tentam combater os hospitais, eles falam, olha, se falar mal, deixa de vir na igreja, porque lá também é uma igreja. A gente tem que entrar em acordo. Uhum. Eu não sei, o pessoal aqui da Austrália, eu acho que o que a gente vai pegar bastante é a respeito do aborto, que aqui é muito comum mesmo, assim, e as pessoas falam abertamente, sabe? Fala com você como assim, eu não quis ter filho, aí eu tirei, assim, muito facilmente, isso, assim, eu não quero ter preconceito, mas, assim, me assusta ainda muito. A questão relacionada a qualquer defeito moral coletivo, você tem que ter a convicção do que você está falando. Você não pode deixar dúvida nenhuma em nenhuma palavra colocada por você. Você tem que ter um conhecimento bíblico para mostrar que o Espiritismo não é só codificação. O Espiritismo também é estudar o Antigo Testamento, o Novo Testamento. E você tem que ter provas, entendeu? Com relação ao número de mulheres que cometem aborto e depois cometem suicídio. E até esterectomia total, entendeu? E os processos também de depressão,
muito forte em mulheres em países que adotaram o aborto. Então, vocês têm aí uma semente para plantar e tem uma espiritualidade maravilhosa para ajudar vocês. Por quê? Eu acredito que a tarefa mais difícil de um missionário foi a de Moisés. Não foi fácil. Não foi fácil, porque você nascer príncipe, abandonar o seu posicionamento, que poderia ser até futuramente um rei do Egito, e você se dedicar a um povo ignorante e transformar aquele povo, em muitos que saiu dali foram profetas também. Então, veja a missão desse homem. Não foi fácil. Agora, ele tinha a convicção e tinha a prova do que ele estava dizendo. E a justiça divina deu a ele, né, um efeito, uma mediunidade de efeito físico espetacular, que mostrou ao povo egípcio, na verdade, a prova da existência de Deus, mostrou ao povo hebreu que eles não estavam sozinhos de jeito nenhum. Então, esse médium foi bem preparado. Então, cada médium, num país que vai exercer sua mediunidade, ele vai estudar no mundo espiritual a forma melhor de conduzir esse povo.